A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar sequência na série de estudos que estamos fazendo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir no capítulo 44, que vai falar sobre a astúcia de José em manter seu irmão Benjamim no Egito. Os irmãos se lembram que no capítulo anterior, o Jacó, pressionado pela gravíssima fome, cedeu e permitiu que Benjamim fosse com seus irmãos ao Egito por determinação do governador, governador José. Lá o José se alegrou muito ao ver o seu irmão mais novo, o Benjamim, e ainda sem eles saberem se tratar do José, o José preparou um banquete para seus irmãos, servindo uma porção 5 vezes maior para o Benjamim, e depois os despediu para que retornassem a Canaã. Nesse capítulo 44, nós vamos ver o que aconteceu no retorno dos irmãos de José para casa. Olha o que diz o versículo do 1 ao 6. E José deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vindo a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. Irmãos, quando nós meditamos em tudo isso que José está fazendo com seus irmãos, e isso já vem se arrastando desde o capítulo 42, a impressão que dá é que o José estava tirando uma onda com seus irmãos, fazendo eles de palhaços, ou se vingando deles, e às vezes até questionamos, para que tudo isso, Se identifica logo e vida que segue. Só que, irmãos, nós não podemos esquecer que tudo que está escrito se trata da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E Deus não brinca com a sua palavra, Então, o Senhor não iria deixar escrito se não houvesse um propósito em tudo isso, Acontece que o José estava testando seus irmãos para ver se durante esses mais de 20 anos eles haviam mudado de comportamento, Se eles amadureceram, se o Benjamim estava bem, se eles fizeram alguma maldade com ele, como haviam feito com o próprio José, Qual seria a reação dos irmãos ao saberem que o Benjamim iria ser levado como escravo? Se eles iriam reagir como reagiram com José, ao vendê-lo como escravo, sem ao menos se importar nem com a dor do pai, Todas essas informações o José almejava colher dos seus irmãos, Primeiro, porque ele não era onisciente, Esse atributo pertence somente a Deus, E segundo, que se fosse identificado mudança, o José iria chamá-los para ficar no Egito, Caso contrário, eu acredito que o José ia suprir as necessidades da sua família, porque ele não tinha mágoas no coração, Mas talvez nem se revelasse, ou muito menos quisesse que eles ficassem no Egito, porque traria problemas para ele, O apóstolo Paulo vai dizer algo sobre isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Irmãos, evitar um irmão tribuloso não significa que a pessoa não está perdoando, E também não tem nada a ver com perdoar e não querer nem ver a cara do irmão, Isso não é perdão. Evitar um irmão, nessas palavras de Paulo, tem um propósito, Aponta para uma vigilância, para prudência, a fim de não se contaminar, não trazer problemas para si mesmo, Mas o fato é que o José, por não ser onisciente, por não saber o que se passava no coração dos irmãos, usou essas estratégias, Então, meus irmãos, nós não podemos confundir, que o fato de Deus revelar sonhos ao José não significava que Deus mostrava tudo para ele, Até mesmo o que se passava no interior dos seus irmãos. Claro que não, O José revelava sonhos se Deus desse a ele essa revelação, Nem mesmo o sonho dele Deus revelou, Os irmãos dele, seu pai, foi quem tiveram que interpretar que eles serviriam José. E conosco não é diferente, irmãos. O fato de alguém ter um dom
não significa que ele pode sair por aí usando o dom quando quiser, né? Quem faz isso é Deus. Esse negócio de profetiza aí, fala em línguas aí, como se isso estivesse em meu poder, isso é uma distorção dos dons de Deus, né? Eu profetizo se Deus me revelar, eu falo em línguas se Deus me inspirar, se Deus falar através de mim, né? Porque as línguas estranhas não vêm do homem, mas de Deus. E com os sonhos, com os dons de José não era diferente, né? Deus não mostrou em sonhos a José se os irmãos dele haviam mudado o comportamento, o caráter. Então José teve que se virar nos 30, né? Teve que descobrir. Aconteceu algo semelhante com o rei Salomão, né? Deus apareceu para ele em sonhos por 2 vezes e na segunda vez disse para ele, né? Olha, pede o que você quiser que eu te darei. O Salomão pediu sabedoria para resolver os problemas do povo de Israel, né? E quando surgiu uma questão sobre 2 mães com filhos recém-nascidos, né? Uma dormiu sobre o bebê e matou o menino, né? Matou a criança. E quando ela percebeu, ela trocou as crianças, né? Colocando o morto do lado da outra mãe e pegando o filho vivo da outra e colocando do seu lado, né? Então levou-se o caso até o rei Salomão, né? Cada uma falando que o filho era seu. E para resolver essa questão, Salomão não disse para as mães aguardarem até o dia seguinte, esperando que Deus mostrara em sonhos qual seria a mãe verdadeira do filho vivo, né? O Salomão usou a ferramenta que Deus lhe deu, né? A sabedoria para descobrir isso. Dividam a criança no meio e dá a metade para cada uma das mães. Claro que o Salomão jamais permitiria que isso acontecesse, né? Mas ele sabia que na hora a mãe verdadeira ia se manifestar, né? Ah, não faz isso não, dá a criança para outra. O importante é que o bebê esteja vivo. Aí o Salomão logo identificou, né? Tá aí a mãe verdadeira. Percebe, irmãos, por que Deus não revelou qual era a mãe verdadeira? Porque Deus deu a ferramenta para o Salomão usar e não deixar encostada. E era justamente o que o José estava fazendo aqui, né? E o que nós devemos fazer também, né? Aquilo que está ao nosso alcance, cabe a nós fazermos, né? Deus nos capacitou para isso. E aquilo que é necessário para nós e não está ao nosso alcance, certamente Deus fará. Bom, os irmãos viram na leitura que o José mandou o seu servo colocar o seu copo de prata no saco do Benjamim. E aqui, irmãos, não é que o José usava seu copo para adivinhar, óbvio, né? O José era temente a Deus e não fazia uso de adivinhações. Ele mesmo havia dito no capítulo 41, versículo 16, para o faraó que Deus é quem revela sonhos, né? Mas o que acontece, irmãos? Se eu, por exemplo, ganho um copo de algum parente não crente, né? E no copo tem uma imagem de Maria, ou o parente me diz que a água que eu beber naquele copo será abençoada por Maria, eu vou usar o copo para beber água normalmente, né? Eu não vou jogar o copo fora e nem por isso significa que eu acredito que a água que eu beber nele será santa, né? O importante é que Deus sabe que essas coisas não estão no meu coração, né? E da mesma forma, eu acredito que o José usava seu copo de prata para beber água, para beber vinho. Só que ele disse para os seus irmãos, no versículo 5 e 15, né? Que ele adivinhava através do copo de prata, para que os irmãos dele pensassem que não adiantava esconder nada dele, que através do copo ele saberia de tudo, né? Acerca de como estava o seu pai, ou qualquer fingimento na mudança de caráter deles, né? Então o texto diz que o Judá tomou a frente, ele abriu seu coração e demonstrou através das suas palavras e atitudes uma completa mudança de caráter, né? Primeiro, quando decidiram voltar para o Egito, né, e não ir para Canaã sem o Benjamim, conforme o servo do José sugeriu, irmãos, se não houvesse mudança neles de 20 anos atrás para cá, eles com certeza abririam mão do Benjamim, né? Você roubou? Então que pague. Tô nem aí com você e muito menos com o nosso pai. Mas não, irmãos, vamos voltar para o Egito. Ou voltamos para Canaã com o Benjamim, ou não iremos a lugar nenhum, né? Vamos permanecer no Egito. Por aí você vê que não há coração duro que não possa ser quebrantado, né? O Judá é uma prova disso, né? Naquela época, conforme nós já falamos, né, não havia a palavra de Deus escrita. Deus quebrantava os corações através da consciência, né? Só que hoje é diferente, né? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, diz que a palavra de Deus é que esmiuça a penha, né? Que quebranta os corações de pedra. E como que se quebra uma penha com um martelo, irmãos? Será que uma martelada só já basta? Não, né? Isso se dá aos poucos, né?
batendo, dando uma olhadinha, palavra e oração, até que o coração de pedra não resiste e se quebra, irmão, diante de Deus, né? Irmãos, o Judá, ele propôs para o governador, né, o José, até ficar no lugar do Benjamim. Ele estava fazendo o papel aqui de Cristo, né? Um inocente intercedendo, né, e se entregando pelo culpado, ou supostamente o culpado, como se achava do Benjamim. Outra lição muito importante, irmãos, nesse texto é quando o Judá diz para o governador, né, o José, aí no versículo 16, ah, meu Senhor, que diremos nós? Que falaremos? Como que vamos nos justificar? Isso que está acontecendo é Deus que achou a iniquidade em nós. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Percebe, irmãos? Postura de alguém arrependido, né? Judá não jogou a culpa em ninguém, nem tentou se justificar como um fariseu. Pelo contrário, né? Ele disse, Deus viu o nosso pecado, sou um pecador, como diz o publicano, né? Porque o Judá, ele era inocente nesse caso, mas não era inocente quando lançou José numa cova e depois o vendeu para os ismaelitas, né? E por isso ele achava que estava colhendo de Deus o que fez com José há 20 anos atrás. E o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Que o fato de alguém mudar de atitudes, ser inocente em uma ou outra situação, não apaga a culpa dos seus erros anteriores, né? Ninguém será salvo, mesmo que mude seus comportamentos, se não tiver os seus pecados anteriores apagados pela fé em Jesus, né? Só assim os meus pecados passados serão lançados nas profundezas do mar. Caso contrário, se eu achar que as minhas justiças vão me salvar, elas serão como trapos de imundícia diante de Deus, né? E eu estarei algemado nos meus pecados passados, né? E quando Deus lançar eles nas profundezas do mar, eu irei junto, algemado a esses pecados, né? Por não fazer uso da chave que pode me libertar deles, né? A fé na palavra de Deus, no verbo que se fez carne, no Senhor Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é essa verdade, né? E como o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, Apocalipse 19, 13, Jesus é a verdade que nos liberta de todos os pecados cometidos, né? O Judá sabia disso, e mesmo ele sendo inocente no caso do copo, havia pecados passados que acusava na mente deles, então ele contou para o José a situação e se propôs no final ficar como fiador no lugar do Benjamim. E, irmãos, eu aprendi uma coisa nessa vida. Eu nunca devo colocar a mão no fogo por ninguém, porque com certeza eu posso sofrer uma grande decepção. Lembra do Jacó, lá em Gênesis, capítulo 31, versículo 32? Ele fez o mesmo, né? Quando Labão foi atrás dos seus ídolos, né? O Jacó disse, né? Aquele que for encontrado com o ídolo que morra. Porque ele tinha certeza que ninguém tinha pego o ídolo do Labão, né? Mal sabia ele que a sua amada Raquel era ladra, né? E não só a gente não deve confiar nos outros, mas nem nós mesmos, né? Eu nunca, por exemplo, devo dizer que jamais faria isso ou aquilo. Deus disse através do profeta Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. Nós temos o exemplo do Pedro, né? O Judas traiu Jesus, tudo indica, né? Se interpreta dessa forma, dá a entender que os demais discípulos se gabavam por não serem eles, né? Aqueles que haviam de trair Jesus. E isso levou Jesus a confrontar cada um deles, né? Todos vocês se escandalizarão em mim nessa noite. Aí o Pedro, cheio de moral, né? Ah, ainda que eu morra, não te negarei. Irmãos, como que alguém que não ora, porque a Bíblia diz que quando Jesus lá no Getsemane ia orar, Pedro e Tiago e o João, né? Os três ali ficavam dormindo, né? Então Pedro não orava, Pedro não jejuava, porque os religiosos perguntaram para Jesus, né? Por que que os discípulos de João Batista jejuam e os teus discípulos não jejuam, né? E Pedro também, irmãos, não meditava na palavra de Deus, porque quando Jesus ressuscitou, que o Pedro foi até o sepulcro com João, a Bíblia diz que eles ficaram atônitos, né? Porque eles não conheciam as escrituras que Jesus havia de ressuscitar. Por que que eles não conheciam as escrituras? Porque não liam as escrituras, né? Então Pedro não orava, Pedro não jejuava, Pedro não meditava na palavra de Deus. Como que alguém dessa forma pode dizer que não vai negar Jesus, né? E Jesus foi bem enfático com Pedro, né? Pedro, você vai me negar não é só uma vez não, você vai me negar 3 vezes. E não deu outra, né, irmãos?
Olha que Judas traiu Jesus uma vez, né? Pelo menos uma vez que está escrito, né? E Pedro 3 vezes, né? Porque se negar que conhece Jesus não é trair Jesus, eu não sei o que é trair então, né? Irmãos, de uma forma ou de outra, nós traímos Jesus, né? Basta tropeçar em um único ponto das Escrituras quando você no batismo prometeu a obedecê-la, né? Porque conforme nós já falamos, o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, né? Então, irmãos, por isso que quando Jesus disse, um de vós há de me trair, todos ficaram com uma pulga atrás da orelha, né? Será que sou eu? Se quem não deve não teme, quem teme é porque deve, né? Só não foi revelado ainda como Judas, né? Mas naquele grande dia não há nada oculto que não haja de ser revelado, irmãos. Os irmãos de José também estavam com a pulga atrás da orelha, né? Meio cismado também. Será que isso que estamos passando é devido àquilo que fizemos com o José? Será que é a mão de Deus pesando sobre nós? E o fato é que não há um justo sequer, irmãos. E olha que quem disse isso, que não há um justo sequer, foi alguém que se achava irrepreensível, né? O apóstolo Paulo, irrepreensível enquanto ele se comparava com os homens da sua idade, né? Mas quando seus pecados foram confrontados com a palavra de Deus, aí só restou ele clamar, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, meus irmãos, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? Não se gabe se algum irmão tiver tropeçado, né? Ore por ele, ajude aquele que caiu e se cuide para que você não caia também. Percebam também, irmãos, que o Benjamim, ele parece mudo nessa história toda, né? A Bíblia não registra uma palavra sequer do Benjamim. Só que, com certeza, irmãos, ele afirmava, desesperado, que não fez aquilo, né? Que não furtou o corpo do governador. Lembra que o José também parecia mudo quando seus irmãos jogou ele na cova e depois vendeu ele para os ismaelitas, né? Só que agora, depois, né, os próprios irmãos dele afirmam que ele clamava para que não fizessem aquilo, né? Mas por que que o Espírito Santo aqui não registra a defesa do Benjamim? Porque é algo que não precisa, né? Todos nós sabemos que ele era inocente nessa história. O propósito de Deus não é defender nessa história o Benjamim, mas tratar com os irmãos dele. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 45. Deus abençoe a todos e até lá.